Olá, então hoje estamos aqui para ver os nossos moldes e para fazer o corte dos materiais. Vamos só reconhecer então os nossos moldes. Aqui temos as camadas extra absorventes, que vai depender se querem a quantidade que querem cortar de cada uma, ou se vem necessidade de cortar as 3 camadas. Isto vai depender naturalmente da quantidade de fluxo que vocês têm e se a cueca vai ser usada como absorvente principal ou se vai apoiar o uso do copo ou do disco, por exemplo. E, portanto, estas camadas elas vão ser cortadas obrigatoriamente no tecido, no material absorvente, ok? Esta peça é uma peça que também vai ser cortada em absorvente, mas não só. Ela também vai ser cortada em tecido respirável, material respirável, para estar em contacto com o corpo, e também em material impermeável, para ser a última camada antes da nossa cueca, para reter o fluxo. Depois temos aqui a nossa parte das costas, ok? Isto será o tecido exterior, costas, e esta será o tecido exterior, frente. Portanto, a minha cueca, ela depois vai assumir esta forma, ok? E terá então aqui, nesta zona, terá a camada impermeável, uma camada absorvente e uma de cada, por exemplo, é o que eu vou fazer, destas camadas extra absorventes, e depois mais uma destas de camada de tecido respirável. Então, como tinhas dito no vídeo dos materiais, eu vou utilizar esta t-shirt velhinha, que já está a ficar um bocadinho desgastada, para fazer entre as minhas cuecas. Aqui também é importante uma coisa, por exemplo, ter a noção que eu tenho uma peça onde o meu molde cabe completamente. Apesar de podermos fazer remendos na nossa cueca, digamos assim, nós queremos evitá-los, ok? Então eu procurei aqui nesta t-shirt uma zona onde o meu molde coubesse e que a malha não estivesse tão desgastada, por exemplo, como aqui na parte da frente. Aqui na parte da frente vocês veem que a elasticidade já se perdeu um pouco, que ela está um bocado desgastada, e então aqui nas costas, como essa elasticidade ainda se manteve, vai ser a zona que eu vou aproveitar então para colocar o meu molde da frente e marcar o tecido antes de o cortar. O que é que eu também posso fazer para evitar, por exemplo, que estas dobras me atrapalhem? Com uma tesoura posso já cortar aqui pelas costuras. O mais rentinha a costura possível. Como nós vimos, esta malha que eu estou a utilizar, a elasticidade, ela está tanto assim como assim, ok? Portanto, o eu cortar a minha cueca, em vez de ser a fio direito, isto é a altura da minha t-shirt, portanto isto é a linha vertical da minha cueca, em vez de eu cortar assim, não é? Eu também posso cortá-la contra o fio, ou seja, na outra direção da malha. Isto porquê? Porque esta malha é pronto, tem elasticidade nas duas direções, ok? Para garantir que ela não se mexe, que ela não sai do sítio, vou só colocar aqui estas pedras e vou então começar a marcar só com pontinhos aqui à volta, para depois ser mais fácil cortar.
Pronto, vou fazer isto para ficar com esta marcação e depois vou cortar por aqui. Okay? Para o molde das costas, faço a mesma coisa, procuro uma zona da malha que esteja menos gasta e tento então posicionar o meu molde de forma a que ele consiga encaixar-se na perfeição. Vou dar aqui este exemplo. Se eu quisesse tornar o molde das costas em várias peças para fazer, por exemplo, uma junção de diferentes malhas que eu tivesse disponíveis e que tivessem melhores condições, eu poderia, por exemplo, fazer aqui 2 cortes, ok? E nesse caso eu ficaria com um molde assim, digamos assim, ok? E depois teria 2 abazinhas de outro material. Atenção, quando nós estamos a dividir um molde inteiro em vários, a linha de divisão, nós vamos ter sempre que, quando cortamos esta parte, adicionar a partir da linha de divisão 1 cm para fora e depois, quando estivermos a cortar esta, a partir da linha de divisão 1 cm para fora também, ok? Porque vão ser costuradas uma nas outras, ok? Aqui, se for esse o caso, também vamos querer fazer as ditas costuras inglesas, está bem? Agora que já temos as partes do tecido exterior cortadas, a frente e as costas, vamos querer cortar o absorvente. Como eu vos disse, eu gosto de utilizar este, que é um enchimento, uma manta de algodão, 100% algodão. Eu vou então estender aqui a minha manta e vou colocar as várias camadas absorventes sobre. Pronto. Tenho aqui 4 camadas absorventes, a principal e as extra, que eu vou querer colocar depois todas umas sobre as outras, ok? Então aqui, aquilo que eu vos aconselho para poupar material é, por exemplo, procurarem, no meu caso tenho aqui ainda uma pontinha, se calhar vou aproveitar para ver se consigo cortar alguma destas peças, ok? Aqui. Deixa-me só mostrar-vos. Para poupar o material, ok? Se calhar até vou tentar fazer assim, que assim acho que consigo poupar mais. Exato. Pronto. E quero, como marcador, marcar à volta para cortar. O que é que vos aconselho? É planearem bem então o vosso corte, não é? Ou seja, por exemplo, eu aqui vou tentar de alguma forma que as minhas peças ocupem o máximo de espaço possível sem haver desperdício. E só depois de garantir que elas estão bem posicionadas é que eu vou começar a marcá-las para depois cortar. Já cortei então as minhas camadas absorventes, a principal e as extra, de diferentes tamanhos. Então, aquilo que eu vos tinha explicado é que nós podemos utilizar um alfinete para então prender a minha peça, mas aqui mesmo à beira do meu absorvente. Isto porquê? Porque eu não quero fazer furos. Eu não quero fazer furos no meu absorvente desnecessários, ok? E então, nós aqui neste projeto vamos usar muito pouco os alfinetes. Vamos eventualmente, quando os utilizarmos, utilizamos sempre na margem da costura. Nunca utilizamos por dentro, ok? Eu vou só deixar aqui alguns alfinetes para que a peça fique só segura. Não é preciso serem muitos. Para então depois ser mais fácil recortar o material. Se eu não mexer muito, a malha também não foge, então assim eu consigo
controlar melhor o meu material, ok? Já tenho aqui a minha camada de tecido respirável e agora o que eu quero fazer é cortar exatamente o mesmo molde no plástico, ok? Eu tenho aqui, tinha aqui este plástico, ok? Este plástico aqui eu vou utilizar então para colocar uma ponta, coloco aqui. Agora, eu podia também fazer a mesma coisa que fiz agora, pô-lo aqui e cortar à volta. No entanto, aquilo que eu vou fazer, que eu acho que é melhor, é procurar então o meu molde, está aqui, colocar aqui o meu molde, ok? E com um lápis normal de carvão, por aqui só uma pedra, vou marcar aqui à volta, porque eu não quero, então no impermeável é que eu não quero mesmo furar, porque se os alfinetes no absorvente podem fazer um furo, mas a verdade é que o tecido é denso, portanto, aliás, é um não tecido denso, é pouco provável que aquele furo se mantenha. No entanto, no plástico, o furo vai ficar marcado, o que quer dizer que por ali pode haver uma fuga, ok? Então, nós queremos evitar essa possibilidade, então não utilizamos os alfinetes no nosso plastificado. Portanto, vamos ter o primeiro absorvente, o absorvente principal sobre o impermeável, depois as camadas absorventes seguintes extra em cima do absorvente principal e por fim o respirável. Portanto, temos então já aqui todas as camadas do que será o penso da nossa cueca, não é? Que é esta peça aqui. E temos também a parte da frente e a parte das costas. Pronto, estamos prontas para a confecção.